Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast Por Dentro do Mandato. Este é um programa criado para quem quer saber um pouco mais sobre as proposições legislativas que eu, deputado federal Rubens Pereira Júnior, apresentei na Câmara dos Deputados. Toda semana, nossos apresentadores gerados por inteligência artificial vão falar sobre um projeto apresentado, mostrar como ele impacta na vida real das pessoas. Vem com a gente! Imagine uma montanha, né? Gigantesca de smartphones descartados, aqueles cabos todos emaranhados, baterias velhas de laptop. À primeira vista, para quem olha, é só lixo eletrônico, né? Com certeza. Aquela gaveta que todo mundo tem em casa. Exato. Mas assim, do ponto de vista geoestratégico, dentro dessa montanha de sucata, repousa a composição exata de minerais que a gente precisa para alimentar a próxima geração de, tipo, drones militares, redes de inteligência artificial e, claro, veículos elétricos. É o oxigênio da transição tecnológica, sabe? O mundo inteiro está numa corrida frenética por minerais como lítio, nióbio, terras raras, cobalto. Pois é, e a nossa análise aprofundada de hoje foca no epicentro dessa corrida, aqui no Brasil. Nós vamos mergulhar no projeto de lei número 175 de 2026, que foi apresentado na Câmara dos Deputados em 10 de abril. Um documento bem denso, por sinal, e a nossa missão hoje é justamente entender as engrenagens dessa proposta, porque ela desenha uma mudança radical, uma nova arquitetura mesmo para a exploração de recursos no país. Mas antes da gente entrar de cabeça nos mecanismos dessa lei, é super importante a gente fazer uma declaração clara de imparcialidade aqui sobre o material de origem. Fundamental. O documento original conta com a assinatura de dezenas de parlamentares de partidos de esquerda. A gente está falando de PT, PCdoB, PV, PSOL, e é um texto liderado pelo deputado Pedro Uxai. Isso, e para quem está nos ouvindo, vale reforçar que o nosso objetivo aqui é dissecar esse projeto de forma 100% neutra. Exatamente. O programa não toma partido. Não tem julgamento de valor sobre as visões políticas de nenhum dos lados, né? O nosso foco é puramente técnico e econômico. A gente vai agir como mecânicos aqui. Vamos olhar para esse projeto como se fosse um motor em exibição, desmontar as peças, traduzir o que a legislação propõe no papel e qual seria o impacto prático dessa nova mecânica no mercado global. Certo, então vamos desempacotar isso. Ao cruzar as fontes de informação, relatórios de mercado, o próprio texto da lei, uma comparação que aparece toda hora, é a analogia com o modelo do pré-sal. Ah, sim, é a comparação mais imediata que o mercado faz. Pois é. A estrutura tenta fazer uma transição sísmica, saindo do regime de concessão para algo chamado partilha de produção. O que força essa mudança de paradigma e como isso funciona na prática para a mineração? Olha, essa mudança de concessão para partilha é sem dúvida o coração do projeto. E a justificativa que eles usam para isso está na fragilidade das cadeias de suprimento globais. Como assim? É que, historicamente, o Brasil opera sob o regime de concessão na mineração. Ou seja, o Estado, que é o dono do subsolo pela Constituição, concede a uma empresa privada o direito de explorar uma área e assumir esse risco. A empresa vai lá, fura o buraco, acha o minério e vende. Isso, ela extrai, vende lá fora e paga os impostos e os royalties em dinheiro para o governo. O Estado é só um arrecadador financeiro, sabe? Entendi. Fica ali só esperando o cheque no final do mês. Exato. Mas o problema desse modelo, segundo a visão de quem desenhou essa nova lei, é que num cenário de crise global, imagina uma pandemia, um conflito pesado ou um embargo comercial, ter dinheiro em caixa não serve para muita coisa, se faltar material. Ah, claro. Porque se a China ou os Estados Unidos, por exemplo, comprarem e absorverem toda a produção mundial de lítio... O dinheiro do royalties não vai construir baterias aqui no Brasil. Simplesmente não tem o material físico disponível. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma analogia para quem nos acompanha. É tipo, em vez de o Estado alugar um terreno para uma empresa plantar e colher maçãs, vender tudo e pagar uma taxa fixa em dinheiro para o governo. Segue o raciocínio. O Estado agora diz assim, olha, você planta, você colhe, mas uma parcela física dessas maçãs, os próprios minerais extraídos ali da terra, vai direto para minha cesta. Vai para os armazéns do governo. Nossa, essa analogia é perfeita. É exatamente essa a mecânica.
Com a partilha de produção, nos casos dos chamados minerais críticos ou estratégicos, o Estado deixa de ser aquele mero cobrador de impostos e passa a ser um sócio majoritário. E ele recebe o pagamento em minério bruto. No mercado lá fora, o país mantém a posse física do lítio ou do grafite para manter a indústria interna funcionando. Mas, olha, lendo o texto, a escala dessa retenção que eles propõem é um negócio impressionante. É bem agressiva. Demais. A legislação diz que a fatia destinada à União deve ser de, no mínimo, 10% de todo o volume produzido e pode chegar a um teto de, pasme, 80%. 80% é um número que muda completamente o jogo, né? Totalmente. Pensa só, altera todo o cálculo de risco de uma operação de mineração. A empresa privada vai botar um caminhão de dinheiro, custo bilionário, com prospecção, maquinário gigante, mão de obra, e sabendo que a vasta maioria do material extraído pode ficar com o governo. Exato. Como o mercado lida com uma margem de incerteza tão grande assim? Então, o texto joga essa bola para o Conselho Nacional de Política Mineral, o CNPM. É esse conselho que vai classificar quais minerais são críticos. Ah, não é uma regra geral para qualquer minério de ferro ou ouro. Não. É só para os estratégicos. E o conselho vai definir a alíquota específica para cada contrato. Isso vai depender da rentabilidade e do valor estratégico de cada jazida. Entendi. Então esse limite de 80% não é para tudo. Provavelmente seria aplicado só naquelas jazidas de altíssimo rendimento, sabe? Onde a extração é relativamente fácil e a empresa privada entra quase como uma prestadora de serviços de engenharia mesmo. Saquei. Mas tem uma amarração jurídica muito forte aí também, né? Eu vi que os contratos são longos. Sim, de até 30 anos, podendo prorrogar por mais 30. E tem um detalhe crucial. Eles exigem que a empresa tenha sede e administração estabelecidas sobre as leis brasileiras. Ou seja, o capital estrangeiro não pode ficar escondido atrás de uma holding remota numa ilha qualquer. De jeito nenhum. O projeto exige um CNPJ operando no Brasil, diretoria em solo nacional, total submissão às regras locais. Pera, e se uma empresa que já está lá, já tem os direitos de uma área de mineração crítica hoje? E se ela simplesmente falar, não quero migrar para esse formato de partilha, o que acontece? A lei é dura nisso. Se houver recusa, a área pode ser relicitada. Eles abrem concorrência para outros players. Nossa, então há uma pressão estrutural forte para forçar todo mundo a engolir esse novo modelo de Estado sócio. Exatamente. É deliberado. Mas isso me levanta uma questão logística imensa. Se o governo projeta reter de 10% a 80% de toda a produção nacional de minerais críticos em formato físico... Onde eles vão colocar isso? Pois é, não dá para guardar milhares de toneladas de nióbio e terras raras nos fundos da garagem do Ministério de Minas e Energia. Para isso sair do papel, o Estado precisaria de uma infraestrutura colossal, né? Armazenamento, escoamento, beneficiamento. Sim, é um desafio formidável. E a resposta do projeto de lei para esse gargalo é criar um braço estatal gigante. A ideia não é abrir uma empresa do zero, mas reestruturar uma que já existe e tem muita inteligência acumulada. Eles falam de transformar a CPRM, né? A atual Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais. Exato. Ela viraria a Terrabras, Empresa Brasileira de Mineração de Terras Raras. O escopo dela deixa de ser só pesquisa geológica para fazer mapeamento, ela vai colocar a mão na massa, ela vai virar uma operadora comercial. Uma operadora gigante. Vai explorar, extrair, processar, comercializar e, o mais importante, fazer a gestão física e direta dessas reservas estratégicas. E o peso da Terrabras nas negociações não é pouca coisa. A lei diz que em qualquer consórcio que ela participe, a fatia reservada à estatal tem que ser no mínimo 50%. Metade do controle já na largada. Isso, ela já senta na mesa mandando na metade da operação. Mas, olha, aqui é que a coisa fica realmente interessante e me gerou uma dúvida lendo o documento. Tem um artigo lá, acho que o artigo 17, que diz que a Terrabras pode criar uma subsidiária focada em hidrologia, cartografia e prevenção de desastres naturais. Sei, parece meio fora de contexto, né? Muito. Como é que mapear risco de enchente se encaixa no modelo de negócios de uma mineradora de terras raras focada em alta tecnologia? Pode parecer contraintuitivo num primeiro momento, mas revela muito sobre essa capacidade estatal. A antiga CPRM já era a principal responsável por monitorar as bacias hidrográficas e áreas de risco no Brasil. Ah, entendi. Então eles não queriam simplesmente matar essa função. Exato.
O Estado está transformando um instituto de pesquisa numa empresa comercial bilionária, mas a função de defesa civil tem que continuar existindo. Mas não é só para não perder o departamento, tem uma ligação técnica muito forte. Qual ligação? A mineração de elementos críticos, especialmente terras raras, é um processo químico brutal. Demanda um volume absurdo de água e lida com rejeitos muito complexos e muitas vezes tóxicos. Ah, a conexão fica claríssima agora. Se a Terrabras vai gerir bacias enormes de rejeitos químicos, ela precisa conhecer o comportamento do lençol freático como ninguém. O Estado funde a proteção ambiental e a prevenção de desastres com a extração de recursos. É uma inteligência integrada que monitora o território, desde a rocha lá no fundo até a margem do rio. É uma tentativa bem clara de alinhar essa mineração mais pesada para não repetir as tragédias com barragens que o Brasil infelizmente viu nos últimos anos. Sem dúvida, é a memória institucional agindo na lei. Só que ter galpões e mais galpões de alta segurança lotados de minério bruto não é o destino final, pelo que eu li. O projeto bate muito na tecla de que ser só uma potência que exporta terra bruta não resolve o problema tecnológico do país. De forma alguma. A ideia é forçar a evolução da cadeia. O documento introduz mecanismos para forçar o beneficiamento aqui dentro, podendo até proibir que o contrato exporte o minério bruto. E aí a gente entra numa vertente que corre paralela à mineração tradicional e que é fascinante, a mineração urbana. Esse conceito é muito forte no projeto. É o Programa Nacional de Incentivo à Reciclagem de Materiais Críticos. Em vez de ir lá na Amazônia ou no Cerrado abrir uma cratera, o foco vai para o lixo das grandes cidades, extrair minerais de eletrônicos descartados, ímãs de geladeira, catalisador de carro. O que isso significa na prática? Significa tratar a reciclagem como um pilar pesado de industrialização, porque, quimicamente, a mineração urbana é outro esporte. Na tradicional, você revira toneladas e toneladas de terra estéril para tirar algumas graminhas de terras raras. É um trabalho de formiga. Isso. Já na mineração urbana, as concentrações desses elementos dentro de uma bateria velha de celular ou num ímã permanente de motor de carro elétrico são infinitamente maiores. O material já está super concentrado ali. Sim, o desafio não é mais achar a jazida na floresta. O desafio é desenvolver a engenharia e o processo químico industrial para separar essas ligas metálicas em escala comercial, o que é muito difícil. E imagino que muito caro. Por isso que, lendo o projeto, a gente vê um pacote de renúncias fiscais bem agressivo para viabilizar as fábricas que vão fazer essa separação química. Bastante agressivo. Eles vão fundo nos incentivos. O texto fala em reduzir 50% do IPI de equipamentos, isenção total do PIS e COFINS na venda dos elementos que forem recuperados. E tem um detalhe financeiro que me chamou a atenção: depreciação acelerada em até 2 anos para os ativos dessas fábricas. Esse ponto da depreciação é vital. Qual é a lógica econômica disso? Por que um incentivo tão específico e tão rápido? Tem a ver com a velocidade insana da inovação tecnológica. A máquina que você usa hoje para reciclar uma bateria de íon lítio ou para desmanchar um ímã de neodímio envelhece muito rápido. Porque a química das baterias está mudando todo ano. Exatamente. A indústria automotiva inventa uma bateria de estado sólido amanhã e aquela máquina milionária que a empresa de reciclagem comprou hoje vira sucata em 24 meses. Nossa, o risco do investimento é altíssimo. Então, com a depreciação acelerada em 2 anos, o governo alivia a carga tributária absurdamente logo no começo. Isso mitiga o medo do investidor de apostar numa tecnologia que fica obsoleta da noite para o dia. Entendi. Então, conectando os pontos aqui, o objetivo de abrir mão de tanto imposto não é só dar lucro para o reciclador. É usar o mercado de sucata eletrônica como um atalho para reindustrializar o país. É a transferência de tecnologia forçada, de certa forma. Se o Brasil conseguir dominar a separação química avançada pegando lixo eletrônico, ele obrigatoriamente forma engenheiros especializados, cria um ecossistema de alto nível e aprende a lidar com o mineral purificado. É pegar uma bateria morta e transformar no embrião de um polo tecnológico de ponta. A estratégia é reverter o ciclo primário. Em vez de mandar a rocha lá para fora e comprar o painel solar ou o celular pronto e caríssimo,
o que a gente faz há 500 anos. Pois é, o projeto tenta forçar a construção da fábrica de alta tecnologia aqui no mesmo território onde o recurso foi tirado, seja do chão ou da sucata. E ainda exige que comprem bens e serviços nacionais, o tal do conteúdo local. Mas aí a gente chega num ponto de convergência que é super delicado. Porque toda essa infraestrutura de mineração e retenção de minerais leva a um impasse global. O material puro que sai dessa nova indústria não serve só para fazer um smartphone, né? Longe disso. Ele tem uma aplicação dupla muito perigosa. Ele faz bateria de carro urbano, claro, mas é exatamente o mesmo componente essencial para o sistema de direcionamento de um míssil balístico, para um radar militar avançado, para a indústria bélica em geral. E até para o desenvolvimento de armas nucleares, dependendo da Liga de Terras Raras ou do uso do nióbio. Então, como é que esse projeto de lei, que é uma lei brasileira, tenta garantir que essa cadeia produtiva não acabe caindo em mãos erradas e financiando indiretamente um conflito global? É aqui que a legislação sai da economia e entra direto na geopolítica e na política externa. O texto cria um escudo, uma barreira de segurança extremamente rígida. Ele simplesmente proíbe de forma absoluta a exportação desses minerais críticos brutos ou processados para qualquer país ou entidade que vá usar isso na indústria bélica. Proibição absoluta mesmo. Absoluta. Isso vale para pesquisa, desenvolvimento ou fabricação de armas convencionais e, claro, armas de destruição em massa. Tá, mas falar é fácil. A mecânica para garantir isso no mundo real deve exigir um esforço burocrático de outro planeta. Lendo a lei, eu vi que o comprador estrangeiro é obrigado a conseguir um certificado de usuário final emitido pelo governo dele, garantindo que o uso vai ser civil e pacífico. E não para aí. O comprador assina um termo se comprometendo a não revender essa tecnologia para terceiros sem o Brasil carimbar e aprovar. E a fiscalização? Não é só assinar um papel no porto e tchau. O projeto fala numa tal de due diligence, um programa de verificação contínua por pelo menos 10 anos depois da última entrega. A complexidade de colocar isso de pé não pode ser subestimada por quem está ouvindo a gente. Acompanhar fisicamente o destino numa liga de metal por uma década. Passando por várias fronteiras e cadeias de montagem na Ásia, na Europa, é quase impossível. Exige um livro de inteligência comercial, diplomática e espionagem industrial que pouquíssimas nações do planeta dominam hoje. É tipo, você me vende um carro esportivo, mas bota no contrato que você tem o direito de mandar um inspetor na minha garagem todo mês por 10 anos para ver se eu não estou usando o motor num tanque de guerra. É uma analogia muito boa. E as sanções que estão previstas ali mostram que o negócio é muito sério. Não é só uma multa administrativa se descobrirem um desvio. Eu fiquei muito surpreso com o peso das sanções. Eles falam em cancelar as licenças na hora, obrigar a empresa a reparar os danos e recuperar ou neutralizar o material desviado pagando todos os custos no exterior. E o mais chocante, comunicação obrigatória ao Conselho de Segurança da ONU. Nós estamos falando de elevar um contrato comercial corporativo para a mesa das Nações Unidas. Isso levanta uma questão importantíssima. Esses minerais não são mais commodities, eles são ativos de segurança global. Viraram armas por si só, né? Exato. O Brasil está tentando se posicionar não como um fazendeiro vendendo soja, mas como um guardião geopolítico. Ele diz, eu dou acesso às minhas reservas verdes, mas exijo garantias de paz mundial em troca. É o uso da geologia como um superpoder de soft power diplomático. É de cair o queixo a ambição desse projeto. Fazendo um resumo da nossa jornada aqui hoje, o PL tenta pegar décadas de história de exportação primária do Brasil e virar do avesso. Virar de cabeça para baixo mesmo. Ele quer capturar a riqueza fisicamente na fonte com a partilha de produção. Quer operar um mercado direto com a terra Brás, forçar a industrialização química tirando o mineral de celular velho com a mineração urbana e ainda por cima exigir paz mundial lá fora rastreando o material. E olha, isso é relevante para todo mundo que nos escuta, porque a tela do aparelho que está tocando esse programa agora depende exatamente dessas regras. Cada um desses pilares já seria uma dor de cabeça imensa para a indústria aprovar isoladamente. Colocar tudo num único pacote legal é tentar reestruturar o mercado mundial na marra. Vai afetar do pequeno minerador lá no interior até o diplomata em Nova York. E é bem dessa interseção, entre o tamanho da ambição dessa lei e a realidade nua e crua das cadeias produtivas globais, que a gente tira uma reflexão final provocativa. Pois é. O grande X da questão que fica para quem acompanha a gente pensar é:
A riqueza mineral do subsolo brasileiro e dessas jazidas urbanas é tão indispensável assim, a ponto de forçar o mercado global a engolir condições tão restritivas? Porque ficar com até 80% do material, exigir sede no Brasil, proibir exportação bruta e ainda ameaçar com processo na ONU por 10 anos é muita exigência. É a corda muito esticada, né? Será que esse nível de controle e protecionismo vai atrair as big techs globais, fazendo-las transferirem a tecnologia para o Brasil só para ter acesso ao lítio da Terra-Brás? Ou o tiro vai sair pela culatra? Existe um risco enorme de as corporações simplesmente fazerem as malas e irem buscar parcerias na África, na Ásia ou nos vizinhos da América do Sul, onde a velha concessão ainda garante lucro rápido e sem dor de cabeça geopolítica. O desafio real é descobrir se o país tem cacife para ditar as regras do jogo ou se vai acabar jogando sozinho no final. Fica aí o questionamento sobre esse delicado equilíbrio entre proteger a soberania e abraçar a realidade do mercado global. Chegamos ao fim da nossa análise aprofundada de hoje. Um abraço e até a próxima. Obrigado por escutar este episódio. Compartilhe com seus amigos e familiares e também nos siga nas redes sociais pelo @Rubens Pereira Júnior, com JR no final, para ficar por dentro do nosso mandato. Até a próxima!